Todo mundo animadíssimo para a melhor matéria de língua portuguesa, análise sintática. Gente, a análise sintática tem uma vantagem. Ou você estuda, porque a chance de cair na sua prova é de 101%. Ainda conteúdos como pontuação dependem do seu conhecimento de análise sintática. Um conteúdo tipo, por exemplo, crase, depende do seu conhecimento de análise sintática. Eu viro para você e falo assim, não se usa crase em sujeito, menina. Se eu soubesse identificar o sujeito, minha vida era diferente. Não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado, menina. Se eu soubesse o raio desse sujeito, a minha vida era diferente. Então, a gente precisa entender toda a estrutura da análise sintática, né? Para poder conhecer as outras matérias relacionadas à sintaxe, regência, crase, concordância. Então, muitos desses conteúdos vão esbarrar aqui nessa aula, que é a nossa aula de análise sintática. Então, venha com o coração aberto, porque é um conteúdo 100% cobrado, beleza? Eu estou super com o coração aberto para essa aula, porque eu sei que é uma matéria muito caidora de com força mesmo. E ainda que não caia uma questão diretamente de análise sintática, Flávia, não houve na minha prova uma questão específica perguntando uma função de um termo, por exemplo. Ainda que você não encontre uma questão perguntando a função de um termo, pode ter certeza de que a estruturação sintática da sua língua ela é relevante para a compreensão de outros conteúdos. Não tem jeito de você estudar pontuação, por exemplo, sem o mínimo de entendimento de análise sintática. Uma coisa vai acabar esbarrando na outra, beleza? Então, bora trabalhar a análise sintática, que é a matéria que a gente mais precisa neste momento, né? Meu marido não precisa de análise sintática, ele precisa de vergonha na cara. Olha o que a Alexandre estava falando comigo. Que depois de 6 anos de casado, 5 anos, a gente vai fazer 6 anos de casado daqui a alguns dias, dia 23 de julho. Aí diz ele que ouviu na Rádio Itatiaia, não sei se vocês conhecem a Rádio Itatiaia aqui, uma rádio mineira, né? Aí diz ele que ouviu na Rádio Itatiaia que depois de 6 anos a tendência à monogamia acaba. Eu falei, marido, o que você está querendo me dizer, né? Que você vai ficar sem os dentes, sem a vida? Não entendi isso, não. Ele, não, eu estou só falando o que eu ouvi na rádio e eu aqui pensando, eu tenho que dar uma aula, mas depois dessa aula a conversa vai ser outra. Que depois dessa aula aqui em casa vocês podem ter certeza que vai ter uma briga, porque eu não entendi esse comentário, não, né? Pode ser que eu nem chegue ao 6º ano de casado, pensa. Olha, a pessoa já está com um pensamento desse. Não entendi nada não, gente. Eu fiquei olhando, falei que oi, né? Vamos para a análise sintática, que eu vou acabar me sentindo melhor nesse ambiente aqui do que em outro, né? Essa aula vai me trazer conforto emocional, que é uma coisa que me deixa segura, porque casamento é complicado. Então, vamos para o meu conforto emocional, que é a análise sintática. Bom, pessoal, primeira coisa, vamos estabelecer o que ela envolve, tá? Que nós não vamos correr muito não, porque esse conteúdo é muito importante. Então, o que está dentro de análise sintática? Quando eu penso em termos sintáticos, eu preciso pensar em frase, oração e período. A análise sintática, ela trabalha isso aqui, ó. Frase. O que é uma frase? Quando eu penso em frase, qualquer enunciado com sentido completo. Então, se eu pensar em uma frase, qualquer enunciado com sentido completo. A frase, ela tem que ter como característica elementar o sentido básico, ou seja, sentido completo. Bom, as frases, elas podem ser de 2 tipos. Eu posso ter o que a gente chama de frase verbal e posso ter o que eu chamo de frase nominal. Frase verbal apresenta pelo menos um verbo. Frase nominal não apresenta verbos. Então, pensei na estrutura, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, que situação mais desconfortável
Que situação mais desconfortável para um período de crise? Então, tudo quanto é crise, né? Pandemia, corrupção, muita crise. Então, que situação mais desconfortável para um período de crise? Então, quando eu falo essa frase aqui, não há verbos. Portanto, essa frase é uma frase nominal. Então, uma frase nominal pode ser grande, não tem problema não. E eu posso ter uma frase pequenininha, ó, pare. Isso aqui é uma frase o quê? Verbal. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, casa, o, passei, veio. Tem sentido completo? Não. Isso aqui não pode ser considerado uma frase, pois é um enunciado que não tem sentido. Casa, o, passei, veio. Não tem jeito. Ah, Flávia, eu tô vendo sentido. Não, tá? Não. Você tá fazendo muito esforço, tá? Então, aqui, ó, não pode ser considerado frase. Pois não possui sentido completo. Aqui, em hipótese alguma, faz sentido isso aqui, esse ou, esse casa, né? Então, basicamente, eu tenho uma sequência de palavras que não constituem um enunciado, beleza? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, alô, assim, isso daqui é uma frase. Como não é verbo, uma frase o quê? Nominal, e mais especificamente, uma frase interjeitiva, né? O mundo está repleto de oportunidades, cabendo a cada um de nós buscá-las. Eu tenho várias orações, ó. Cabendo, buscá-las. É uma frase verbal, aqui eu tenho uma frase só. E essa frase, ela tem várias orações. Frase, gente, termina com ponto encerrativo. Então, esse ponto encerrativo, normalmente vai ser um ponto final, uma exclamação ou uma interrogação. Ponto e vírgula não, né? Ponto e vírgula não finaliza frase. Depois de ponto e vírgula, a gente usa letra o quê? Minúscula, tá? Então, frase começa com letra maiúscula e termina com ponto final e tem um sentido completo. Se eu tiver que traduzir para você em sentido mais básico a ideia de frase, começa com letra maiúscula, termina com um ponto encerrativo, né? Com um ponto que finaliza o enunciado e apresenta ali sentido completo, tá? Então, termina com um sinal de pontuação encerrativo, ou seja, um sinal de pontuação que depois dele também a gente vai usar o quê? Letra maiúscula, beleza? Então, uma definição assim mais leve de frase. Começa com letra maiúscula, termina com sinal de pontuação, um sinal encerrativo, tá? Então, todo mundo conseguiu ter essa noção mínima? E aí a gente vai para outro conceito de análise sintática, que é o conceito de oração. Flávia, o que é oração? Então, quando eu penso em oração, gente, eu estou pensando em um pedaço de termo. Oração é uma estrutura sintática constituída a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Então, uma coisa que já não dá para a gente falar é que, por exemplo, o número de verbos define o número de o quê? Orações. Isso não é verdade. Então, a oração é uma estrutura sintática constituída a partir de um verbo ou de uma locução verbal. A gente já sabe o que é locução verbal, sabemos até quais são os principais verbos auxiliares, né? Bom, o que mais que eu sei sobre a oração? Não precisa ter sentido completo. Então, eu tenho diversas possibilidades. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o rapaz chegou e... Então, apesar de ser uma pessoa capaz, explorava pouco seu potencial. Eu vou colocar assim, ó, apesar do medo, outra frase, só por um motivo aqui, que eu quero explicar algumas coisas. É isso, ó, não pode ter medo da mudança, faça coisas maravilhosas por e para si mesmo, né? É importante as duas coisas. Fazer coisas maravilhosas por si mesmo, né?
e para você mesmo. Então, isso é muito importante. Então, a oração é uma estrutura sintática constituída a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Esses são os elementos mais importantes, né? Não precisa ter sentido completo. Aqui, ó. Aí eu tenho assim, ó. O rapaz chegou. Isso aqui é uma oração, ó. E arrumou as pastas necessárias. Isso aqui é uma outra oração que eu vou chamar de O2. Essas orações aqui são coordenadas entre si. Então, nesse caso aqui, eu tenho um conector, né? E esse conector aqui coordenando essas, o quê? Orações. Então, aqui eu tenho orações coordenadas entre si. Essa primeira é uma oração coordenada assindética. E essa segunda é uma oração coordenada sindética aditiva. Esperava que ele soubesse o caminho de casa. Esperava uma oração que ele soubesse o caminho de casa, outra oração. O1, O2. No caso aqui, eu vou ter um outro tipo. Essa vai ser uma oração principal, esperava, e a gente depois vai estudar isso melhor em período composto, né? Vai ser uma oração principal. E essa introduzida por esse que aqui vai ser uma oração subordinada, substantiva, no caso, uma objetiva direta. Quem espera, espera algo. Esse que aqui é uma conjunção integrante. Nós vamos estudar isso tudo. Tipos de que, tipos de oração, tá? Isso aqui é só para você ter uma base. Apesar de ser uma pessoa capaz, tem um verbo aqui, vou marcar de roxo, igual a gente estava fazendo. Isso daqui vai ser uma oração. Explorava pouco seu potencial. Outro verbo, outra oração. Então, no caso aqui, eu tenho oração, só que essa daqui é a subordinada. Ela é uma adverbial, no caso, concessiva. E essa daqui é a minha oração principal. Apesar do medo, isso não é oração, não tem verbo. Fazia coisas maravilhosas por si mesmo, ou para si mesma. Só tem um verbo, fazia. Isso daqui é uma oração só. Então, no caso aqui eu tenho O1 e O2, no caso aqui eu tenho OU, que eu vou chamar de oração única. Então, como é uma oração única, ela é chamada de oração absoluta. Meu sonho, né, gente? Ser única no período. Eu tô tentando explicar isso pro meu marido, que às vésperas de fazermos 6 anos de casado, está falando que, passado um tempo, a monogamia não faz sentido. Não sei de onde que ele tirou isso não, tá, gente? Então, eu vou explicar para ele que o meu sonho é ser uma oração absoluta, única no período. Eu nem quero ser a única da vida dele, eu quero ser a única no período. Só isso. Então, apesar do medo, fazia coisas maravilhosas para si mesma, é uma oração absoluta. E a oração, quando ela aparece sozinha no período, ela é chamada mesmo de oração absoluta. Então, é a única do período. Então, nós sabemos o que é frase, né, que é um enunciado com sentido completo. Sabemos o que é oração, que é uma estrutura sintática constituída a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Nós sabemos, inclusive, que o número de verbos não define o número de orações, sabemos isso também, importantíssimo. E agora a gente vai conceituar período. Período é um enunciado. Período é um enunciado com sentido completo, constituído. Então, é um enunciado constituído por uma ou mais orações. Então, ele junta o conceito de frase, porque tem que ter sentido completo, e ele precisa ter uma ou mais orações. Isso vai definir se o período é simples,
ou se o período é o quê? Composto. Período simples. Período simples, o que acontece, gente? Apenas uma oração chamada de oração absoluta. Período composto apresenta mais de uma oração. Então, eu falo, por exemplo, assim, ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. As pessoas, em certas ocasiões, podem, por medo, fazer coisas inimagináveis. Eu afastei isso aqui, mas é uma locução verbal. Se é uma locução verbal, quer dizer que isso aqui é um período que simples. E isso significa que eu tenho uma oração como absoluta. Se eu tenho um período simples, a minha oração é chamada de oração o quê? Absoluta, beleza? Bom, mas eu posso ter também um período composto. Então, eu posso colocar, por exemplo, assim, ó, resolvidos. Aqui, ó, eu tenho resolvidos, que é um particípio e constitui uma oração. Resolvidos os problemas do setor, depois que os problemas do setor foram o quê? Resolvidos. Então, nesse pedacinho aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. E ela está reduzida, né? E aqui, ó, todos passaram a trabalhar, isso é locução verbal, então vai ser uma outra oração, né? Eu tenho O1 e O2, período composto, duas orações. Então, neste caso aqui, a gente tem os conceitos básicos da análise sintática, frase, oração e período. E agora a gente vai estudar os termos da oração, que é o que a gente, vamos dizer assim, precisa mais. Só que eu preciso ter uma noção, né? O que é período, o que é frase, até porque às vezes o enunciado da questão fala assim, no segundo período do texto, aí o menino não consegue nem localizar. Eu falo, que vergonha, né? A terceira oração do texto, ele acha que é o terceiro ponto final, e nem sempre. Então, eu preciso ter uma noção de que esses conceitos não são sempre convergentes. Então, frase, oração e período, né? O período tem que ter sentido completo e ele tem que ter verbo. Eu posso garantir que todo período é uma frase verbal. Por quê? A frase verbal ela tem verbo e tem sentido completo. Agora, toda frase é um período? Lógico que não, porque existe frase sem o quê? Verbo. Então, todo período é uma frase verbal, beleza. Toda oração é um período? Não, porque a oração não precisa ter sentido completo. A oração pode ser um pedaço do período. Então, eu tenho que avaliar essas questões também. A oração pode ser só um pedacinho do período mesmo, beleza? Bom, aí pensei nisso aqui, vou pensar um pouco mais, a gente vai avaliar o que a gente vai chamar de termos da oração. Que aí, quando a gente pensa em análise sintática do período simples, a gente está pensando exatamente em termos da oração. Eu quero entender a microestrutura do universo oracional. E depois a gente vai para o período composto para classificar orações, né? Então, termos da oração. Eu tenho o que eu vou chamar de termos essenciais, sujeito e predicado. Estão aqui como termos essenciais. Eu tenho os termos que a gente chama de termos integrantes. Isso é uma nomenclatura mesmo, tá? Então, os complementos. Então, complementos verbais, complementos nominais, predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto. São termos que integram a frase. E tem o que eu vou chamar de termos acessórios dentro da frase, aposto, adjuntos adverbiais. Flávia, e o vocativo? O vocativo é um termo isolado da oração.
que ele não faz parte nem do sujeito nem do predicado. Refere-se ao ouvinte, né? Então, o vocativo, ele compõe aqui um termo isolado da oração. Então, quando eu penso nos termos da oração, eu estou pensando em termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Isso é nomenclatura mesmo. Se lá na prova, por exemplo, falar assim, na frase X, o termo tal exerce a função de acessório. Você vai ter que olhar se ele for um aposto, uma adjunta adverbial, uma adjunta de nominal, é verdadeiro. Se não, é falso. Então, a gente tem as possibilidades aqui, tá? Flávia, e onde é que entra a transitividade do verbo? Não é na classificação, né? Na verdade, são os termos do predicado. Então, dentro do predicado, eu tenho lá os termos que estão dentro do predicado, ó. Aí a gente vai trabalhar verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e o quê? Indireto, verbo de o quê? Ligação. Esses termos do predicado, eles podem vir seguidos, por exemplo, de complementos o quê? Verbais, né? Obviamente, você tem verbos que apresentam complementos verbais. Relacionam-se com outros termos da oração. Então, agora, eu vou ter que fazer um estudo mais focado, assim, no que você vai ter dificuldade mesmo na vida, que é começando pela análise sintática de algumas frases. Vai doer um pouquinho? Vai, porque às vezes o menino quer a primeira teoria, mas eu tenho que te mostrar como é que isso vai cair. Pode parecer confuso, mas pode ficar tranquilo que eu vou te dar cada pedacinho separadamente. O problema é que eu preciso que você entenda que no fundo, lá na prova, vai cair tudo ao mesmo tempo. Então, vamos começar com tudo ao mesmo tempo, que é igual vai aparecer na sua prova. Depois eu vou separar os pedaços, vou falar só do sujeito, só do predicado, só dos complementos, ou seja, tudo separadinho. Depois eu junto de novo no mesmo bloco igual esse que a gente vai fazer agora, que é um bloco de pensando, para você entender qual é a sequência da análise sintática que você deve seguir. Por exemplo, vou começar falando uma coisinha aqui que geralmente o menino fala assim: por onde eu começo a análise sintática, Flávia? Qual a minha referência dentro da frase? Você tem que identificar o verbo, mas para você classificar o verbo, você precisa classificar tudo que está em volta dele, porque o verbo é diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. O mesmo verbo pode ter, por exemplo, transitividades diferentes, ou seja, numa frase ele pode ser de ligação, em outra frase ele pode ser transitivo direto, por exemplo. Flávia, tem jeito disso acontecer? Tem, beleza? Então, a transitividade de um verbo varia em função do contexto. Então, eu preciso ter uma noção macro da análise sintática para ver o que vai acontecer, para ter uma, vamos dizer assim, uma referência mais adequada sobre a frase, ok? Bom, então agora que eu já disse a você que infelizmente ou felizmente nós vamos ter que enfrentar, né, vamos dizer assim, frases para efeito de análise sintática, eu já vou começar a trabalhar essas frases com vocês, porque eu acho que é o que vai trazer mais segurança no dia da sua prova, tá? Pode ter certeza disso. Então, vamos lá para as nossas frases. É um pensando gigante, mas vai valer a pena. Nós vamos acelerar aqui nas frases, lá na hora da edição do vídeo, a gente deixar aqui que a gente vai colocar as frases todas. Vamos fazer sequências de 5, tá? Seguinte. Vamos começar por essas frases e eu quero que você pense no verbo. Qual é a transitividade de cada verbo? Ele é transitivo direto, indireto, verbo de ligação. Ô Flávia, mas eu não sei isso não. Eu vou te explicar separadamente. Mas tente, pelo menos, indicar a transitividade. Então, o que a gente quer aqui é pegar o verbo, identifiquei o verbo, e eu quero falar se o verbo é intransitivo, transitivo direto,
transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou se eu tenho um verbo de ligação, beleza? Então, o que eu quero fazer aqui é estabelecer a transitividade do verbo. Ah, mas eu não sei nada. Chuta, vamos fazer juntos. Põe aí o seu, vou fazer agora o meu. Vou imaginar que você fez o seu primeiro, tá? Sempre, gente, numa dessa é para você parar o vídeo, fazer o seu e depois conferir com o meu, combinado? Tipo, a tia combinando com vocês, né? Combinado, tia, eu vi sua resposta. Isso, combinado, tia. Quem não fizer primeiro vai sofrer as consequências no dia do certame, tá? Deus não gosta que mente, não. E desconta até no dia do concurso. Então, vamos lá. Falta informação em muitas cidades brasileiras. O que acontece com essa frase? Geralmente, vocês pensam assim, falta o quê? E aí acabam supondo que esse termo informação é objeto direto. Mas, na verdade, essa frase está invertida. Então, aqui, ó, informação é o sujeito. Informação, onde que falta? Em muitas cidades brasileiras. Se isso é onde, é um adjunto adverbial de lugar. O verbo é assim, gente, ele é a última coisa que eu faço. Por que ele é a última coisa que eu faço? Diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. Eu preciso analisar o verbo depois que eu já tive uma noção dos demais elementos sintáticos que compõem a frase. Então, olha o que acontece. Informação é o meu sujeito. Em muitas cidades brasileiras, é um adjunto adverbial de lugar. O que eu tenho é uma frase com elementos deslocados. Então, é isso que eu preciso resolver. Se, por acaso, eu começasse pelo verbo faltar, muito provavelmente eu ia supor que esse verbo era transitivo direto. Eu ia falar assim, falta o quê? Informação. Supondo se tratar de um verbo transitivo direto. Mas, na verdade, a informação falta. Então, o sujeito está escrito, porém, posposto ao verbo. Então, informação, falta. Informação é o sujeito, falta, verbo o quê? Intransitivo. Ó. Não tem o objeto direto, não tem objeto indireto, não tem objeto direto, nem objeto indireto. Para ser verbo de ligação, ele tem que estar numa lista, né? A lista dos verbos de ligação, os verbos que têm potencial para ser verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. Eu preciso dessas duas condições acontecendo simultaneamente. Então, no caso do meu verbo, não tem nada disso. Ó. Eu só tenho o sujeito e uma adjunta adverbial. Logo, o verbo aqui tem que ser intransitivo, né? Bom, então a gente já percebeu que não é para começar pelo verbo. Se eu olho para o permaneceu aqui, eu até tremo de vontade de colocar que ele é verbo de ligação. O menino já olha e fala assim, ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar, tá. Mas ele tem que estar na lista. Essa lista é importante mesmo, a gente não vai abrir mão dela não. Só que, para ser um verbo de ligação, é necessário, absolutamente necessário, que haja na estrutura frasal um predicativo do sujeito. Se não houver predicativo do sujeito, nada feito, não é verbo de ligação. Ah, Flávia, então, peraí. O que vai acontecer aqui? Começo pelo sujeito. A melhor forma de fazer a análise sintática é começando pela identificação do sujeito, tá? O governo, sujeito, permaneceu, pula o verbo. Onde? Ah, eu tenho um adjunto adverbial. No local do evento. Quando? Ah, eu tenho outro adjunto que adverbial. São expressões que exprimem o quê? Circunstância. Então, onde é um adjunto adverbial de lugar. Ô Flávia, qual que é a diferença de adjunto adverbial para locução adverbial? A diferença é que locução adverbial a gente está tratando morfologicamente. E adjunto adverbial a gente está tratando sintaticamente. Mas no fundo é, vamos dizer assim, um termo correspondente. Então, uma locução adverbial, ela tende a funcionar como adjunto adverbial quando na análise o quê? Sintática. Então, elas têm uma certa correspondência, tá? Qual que é a diferença da Flávia? Na casa dela, vai ser chamada de quê? Mãe. E para vocês, você chamar de quê? Professora. É a mesma Flávia. Então, a mesma coisa o adjunto adverbial de lugar. A nomenclatura contextualiza, né?
qual é o tipo de análise que a gente está fazendo, se é a morfológica ou se é a análise o quê? Sintática. Então, aqui a gente está fazendo a análise sintática, portanto, esse termo vai chamar de junta adverbial de lugar, beleza? Bom, e por mais tempo, vai se chamar adjunto adverbial de tempo. Ah, olha que legal. Eu fiz o sujeito, eu fiz os termos que acompanhavam o verbo, esses termos eram adjuntos adverbiais. Se um verbo vier seguido apenas por adjuntos adverbiais, a única opção dele é ser verbo que? Intransitivo. Então, eu vou concluindo algumas coisas, ó. Verbo seguido apenas de adjuntos adverbiais só pode ser intransitivo, não tem outro jeito. Então, concluí isso. Ah, eu concluí uma outra coisa, não vale a pena começar pelo verbo, né? Porque se eu começo pelo verbo, eu suponho que esse aqui é verbo de ligação, quando na verdade ele é um verbo que? Intransitivo. Eu suponho que esse aqui era transitivo direto, quando na verdade é intransitivo. Então, não vale a pena começar pelo verbo, eu preciso olhar os termos que estão acompanhando o verbo aqui, ó. Não inicie a análise sintática pelo verbo. Então, não inicie. Por quê? Porque a chance de você errar é maior. Então, o certo não é começar pelo verbo. Você precisa conhecer os termos que estão acompanhando o verbo para definir a classificação desse verbo, beleza? Bom, então, verbo intransitivo, verbo intransitivo. Começo pelo sujeito. Ah, já comecei a entender. Então, Flávia, eu começo a análise sintática pelo sujeito. Isso. O governo permaneceu. Depois eu vou procurar os adjuntos adverbiais. No local onde ele permaneceu. Então, isso aqui vai ser um adjunto adverbial de lugar. No local do evento. E a palavra parado? Vou avaliar o que pode ser. Se fosse, em vez de o governo, a governadora permaneceu parada. Você percebeu que esse termo varia. Se ele varia, ele não é advérbio e também não funciona como adjunto adverbial. Nesse caso, o que a gente tem no parado? Um predicativo do sujeito. Então, o governo permaneceu parado, esse parado está se comunicando com o governo. Esse termo aqui é uma qualidade ou característica do sujeito e é chamado de predicativo do sujeito. Bom, o predicativo do sujeito é variável. Essas características vão me ajudando a entender melhor por que eu fiz aqui, né? Esse permaneceu, ele é um verbinho dessa lista aqui. Flávia, que lista que é essa? Nós vamos estudar isso para frente, mas só para você entender. Lista dos principais verbos de ligação. Ser, estar, permanecer. Não precisa nem anotar agora, tá? Ficar, parecer, tornar-se, viver no sentido de estar, andar no sentido de estar, virar no sentido de tornar-se. Continuar. Se souber esses 10 aqui, já está de bom tamanho. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, tornar-se, viver, andar, virar, continuar, são os principais verbos de ligação. Então, esse verbo está na lista e ele tem predicativo do sujeito. Então, isso é o que eu preciso para classificar um verbo como verbo de ligação. Estar na lista e ter predicativo do sujeito. Se ele está na lista e tem predicativo do sujeito, eu vou chamar de verbo de ligação. Verbo de ligação, também chamado de verbo copulativo ou não nocional. Os verbos nocionais são todos menos os de ligação. Intransitivo, direto, indireto, direto e indireto. E os verbos de ligação são chamados também de verbos copulativos. Ah, por quê? Deve ser porque liga as pessoas, né? Une, copula, sei lá. Enfim, é uma nomenclatura, é um resquício de uma nomenclatura pouco usual em concurso. Enfim, não precisa você sofrer com isso, mas verbos
não nocionais, verbos copulativos correspondem aos verbos de ligação. Também pode colocar isso aí para não correr o risco, tá? Bom, então, esse verbo permanecer, ó, ele foi intransitivo numa frase e ligação em outra. É isso que eu quero te mostrar, na verdade, que a transitividade varia. A ideia, sujeito, comecei aqui pelo sujeito, está, não faço o verbo, na cabeça da maioria dos jovens. Onde a ideia está? É metafórico, né, no pensamento, mas é um adjunto adverbial de lugar. É onde a ideia está. Bom, se o verbo está acompanhado apenas de adjuntos adverbiais, ele só pode ser verbo intransitivo. Esse verbo aqui, ó, ele está na lista, ok, mas não existe predicativo na frase. Se não existe predicativo, não vai existir verbo de ligação. Aí depois eu tenho a ideia, sujeito, está sujeita ao esquecimento. Esse termo todo, sujeita ao esquecimento, sujeita é um adjetivo, isso aqui é um predicativo do sujeito. Aqui dentro, eu ainda tenho uma estrutura interna, sujeita, né? É um adjetivo, isso aqui funciona como complemento nominal. Nós vamos estudar tudo separado, mas depois a gente vai ter que juntar essas peças. Tá completando sujeito. Quem está sujeito a, o termo é preposicionado, enfim. Então, aqui nesse contexto, o que eu tenho? Um verbo de ligação. Para efeito de prova, gente, os termos estarão grifados. Ninguém vai pedir para você fazer a análise sintática da frase toda, como eu estou fazendo aqui. Ah, então para que você está fazendo isso? Porque não tem jeito. Toda vez que a gente pedir a análise sintática, você vai precisar fazer a análise pelo menos dos pedaços a mais do que o que foi pedido. Por quê? Não dá para você olhar para o termo e falar assim, aqui eu vou saber se esse daqui é o sujeito sem olhar o resto da frase. Não dá. A análise sintática é exatamente a análise dos componentes estruturais de uma frase. Ou mais especificamente, dos componentes que estruturam a oração. E no caso do período, as orações que compõem o período. Porque eu posso ter uma oração funcionando como sujeito, por exemplo. Então, eu preciso entender dos pedaços para que o todo faça mais o que? Sentido para mim. Então, nós já sabemos que nós vamos iniciar a análise sintática pelo sujeito. Na sequência, nós vamos procurar os adjuntos adverbiais, que são as palavras ou expressões que exprimem o quê? Circunstância. Um terceiro passo vai ser a gente verificar se existe algum predicativo na frase, qualidade, característica ou estado relacionado ao sujeito ou ao objeto. E aí sim, depois que eu analisei esses termos, eu posso verificar o verbo e os complementos a ele associados, que no caso vai ser objeto direto e objeto que indireto. Só que eu vou fazer mais frases com você. Eu sei que você está achando às vezes meio chato, mas depois você vai me agradecer. Um dia você vai olhar e falar assim, nossa, fez sentido aquilo que aquela mulher estava fazendo. Por quê? Se eu te der só o conceito, você não vai conseguir resolver uma questão de prova. E eu tenho que ir aumentando o nível de dificuldade das frases. E farei isso, pode ficar tranquilo, tá? Eu tenho que garantir que você saia daqui sabendo a análise sintática. Sabe por quê? Porque senão todo o resto vai ser perdido. Você não vai entender regência, você não vai entender concordância, você não vai entender crase, porque são aspectos sintáticos, né, dentro de outros contextos. E eu preciso que você entenda da estrutura da frase, beleza? Então, respira, porque nós temos um conhecimento a ser construído. Nós vamos construir isso juntos, com paciência. É uma parte que não dá para correr. Depois a gente vai mais rápido em outras. Bom, você continua pensando comigo, e aí nós vamos depois acelerar esse vídeo mesmo de frases, pode ficar tranquilo. Pensando um pouco mais, né? Então, nós vamos pensar um pouco mais, né? Nós vamos trabalhar pensando um pouco mais para a gente continuar a nossa lógica, que é o seguinte, eu não posso olhar o verbo primeiro, eu tenho que olhar o que está no entorno do verbo. O rapaz ficou sozinho em casa naquele dia. Por onde eu começo a análise sintática? Ah, agora eu já tenho uma noção que o meu passo 1 é achar o sujeito.
Bom, depois do sujeito, o que eu estou procurando, Flávia? Estou procurando adjuntos, o quê? Adverbiais. Os adjuntos adverbiais são palavras ou expressões que dentro da frase exprimem circunstâncias. Então, vou localizar o sujeito, depois eu vou ter adjuntos adverbiais, que são palavras ou expressões que exprimem o quê? Circunstâncias. Então, o rapaz ficou sozinho em casa naquele dia. Beleza. Em casa e naquele dia. Onde? Quando? Flávia, os adjuntos adverbiais são só de tempo e lugar? Não, esses são os mais comuns. Mas eu tenho tempo, modo, lugar, posso ter de causa, finalidade, companhia. Então, variados. Bom, aí eu tenho a palavra sozinho. Ó, se fosse a moça, ela teria ficado o quê? Sozinha. Isso significa que essa palavra é variável. E eu tenho mais do que isso. Sozinho ou sozinha diz respeito ao rapaz. Ó. A moça ficou sozinha, o rapaz ficou o quê? Sozinho. Bom, então eu caí no terceiro nível. Existe um predicativo nessa frase. Predicativo, qualidade, característica ou estado. Nós vamos ver esses conceitos depois, mas só para... Então, existe um predicativo na minha frase. O rapaz ficou sozinho em casa naquele dia. Bom, eu tenho adjunto adverbial de tempo. Eu tenho adjunto adverbial de o quê? Lugar. Eu tenho predicativo do sujeito. Rapaz é o meu sujeito e esse ficou que está aparecendo aqui é verbo de ligação. Flávia, como é que você sabe que ele é verbo de ligação? Primeira coisa, eu sei que ele está na tal lista. Que lista que é essa? Essa lista aqui, ser, estar, permanecer, ficar, aparecer, tornar-se, viver, andar ou ficar, tá aqui. E sei que ele está acompanhado de verbo de predicativo. O verbo de ligação, ele precisa dessas duas qualidades, dessas duas condições, tá? Lista mais predicativo do sujeito, é o mais importante. Claro que existem outros, olha a reticências aqui, mas para efeito de prova, esses são suficientes para a gente ter uma boa bagagem. Então, lista mais predicativo do sujeito. Isso aqui caracterizou o meu verbo como sendo verbo de ligação. Bom, então, analisei aqui, ó, a ordem que eu estou seguindo. Primeiro eu olhei sujeito, depois eu olhei adjuntos, depois eu olhei predicativo. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Primeiro eu olhei o sujeito, o rapaz. Depois eu olhei adjuntos. Naquele dia, adjunto adverbial de tempo. Em casa, adjunto adverbial de o quê? Lugar. E aí eu tenho ficou aqui. O que acontece com o meu ficou? Opa! Não tem predicativo. Perceberam? Eu não tenho. Simplesmente não existe predicativo. Então, ó. Se o verbo está seguido apenas por adjuntos adverbiais, ele só pode ser intransitivo, não tem outro jeito para ele, né? Eu não tenho outra opção. Então, isso aqui vai ser um verbo intransitivo. Vou chamar de VI só, porque aí eu mantenho a mesma sigla. Verbo intransitivo, beleza? Então, ó, em uma frase, o ficou era verbo de ligação só porque apareceu a palavra sozinho. Na outra frase, o ficou era verbo intransitivo. Por quê? Porque não tinha o quê? Predicativo. Ai, Flávia, mas aí complica. Não, meu filho, aí justifica o seu investimento em um curso de português. Porque se fosse só decorar os verbos de ligação, não ia precisar, pode ter certeza. Então, justifica. Respira, vai dar certo. Eu estou aqui para ajudar você. Pega aqui na minha mão. Tô pegando, tá? Energia positiva, vai dar certo, tá? E é assim mesmo, essa parte é uma parte complicada. Então, no caso aqui, complicada assim, gente, ela é mais melindrosa. Claro que vai ter aluno que vai ter mais facilidade com a análise sintática, mas ela é importante, tá? O principal é assim, não dá para pular. O rapaz, sujeito, ficou com a herança depois da morte do tio. Depois da morte do tio, eu sei que é quando. Ok.
Então, isso aqui deve ser um adjunto adverbial de tempo. Bom, com a herança, aí, nesse caso, já não é quando. Ah, o que é isso? Vou pensar. Não é o sujeito já achei. Também não é circunstância. Onde, quando, como, por quê, para quê, não é nada disso, né? Porque se fosse uma circunstância, eu teria esse tipo de pergunta, ó. Onde, quando, por quê, para quê, como, né? Os principais adjuntos. Também não é qualidade, característica nem estado. A herança é qualidade do rapaz? Não, então não é predicativo. Vamos fazer mais uma casinha. É tipo um joguinho, né? Então, beleza. O que acontece com isso aqui? Esse termo é um complemento verbal. Então, eu analiso os complementos verbais agora. Os complementos verbais, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser diretos, sem preposição. Depois a gente vai falar de objeto direto preposicionado, pode ficar tranquilo. E podem ser indiretos com preposição. Então, em regra, eu estou observando isso aqui. As particularidades nós vamos tratar depois, tá? Só para a gente entender a base da análise sintática. Então, quarto passo, ok, deve ser um complemento verbal, porque predicativo não é, porque não é qualidade nem característica, não dá para eu fazer essa seta. Então, é um complemento verbal. Ficou com a herança. Ah, está preposicionado, então isso é um objeto indireto. Se isso é um objeto indireto, esse verbo é transitivo indireto. Agora eu sei porque eu olhei o complemento primeiro, né? Eu olhei todas as referências da minha frase, tá? Havia uma nova informação sobre o caso. Agora eu compliquei um pouquinho mais, ó. Por que eu compliquei um pouquinho mais? Porque eu peguei um verbo que ele, na língua, acaba tendo um papel excepcional. E a gente já viu isso lá na aula de verbo. Ele é um verbo impessoal, ele forma oração sem sujeito. Então, essa é a primeira coisa que eu já tenho que saber dele. Havia uma nova informação sobre o caso. Havia é um verbo que forma oração sem sujeito. Então, onde é que está o sujeito? Não tem. Isso é uma oração sem sujeito. Havia uma nova informação sobre o caso. Tchan, peguei esse termo todo, tá? Porque é informação sobre. Aqui, ó. Fazer aquela mesma coisinha que eu tinha feito ali no outro. Depois a gente vai entender melhor esse verde, né? Tá? Dentro de informação aqui. Desculpem. Então, havia uma nova informação sobre o caso. Bom, pensei aqui, ó. Esse termo não é sujeito, porque oração sem sujeito. Não é onde, quando, por quê, para quê. Também não é qualidade do sujeito, porque nem tem sujeito. Também não é qualidade de nenhum outro termo da frase. Então, esse termo tem que ser um complemento verbal. Havia o quê? Objeto direto. Se isso é objeto direto, havia é um verbo transitivo o quê? Direto. Então, beleza. Verbo transitivo direto, objeto direto, caso de oração sem sujeito, identifiquei o sujeito. Fiz outra frase parecidíssima. Ó, existia uma informação sobre o caso. Só que agora, o que acontece? Isso aqui não mudou, informação sobre o caso. Isso aqui é um complemento nominal. Não mudou nada. O que aconteceu aqui? Esse termo é o sujeito, porque esse verbo não forma, ele é pessoal. Então, enquanto o haver é um verbo impessoal, forma oração sem sujeito, o existir é um verbo pessoal. Se ele é pessoal, quer dizer que ele apresenta sujeito. Então, eu tenho existia, sujeito, só tem o verbo e o sujeito, né? Então, nesse caso, é verbo intransitivo. Por quê? Não pode ser VTD, porque VTD precisa de OD. Não pode ser VTI, porque precisa de OI. Não pode ser VTDI,
E não pode ser verbo de ligação, porque verbo de ligação tem que estar na lista e ter predicativo do sujeito. Então, aqui eu já comecei a definir alguns pilares para os meus verbos. Ó, para ser transitivo tem que ter OD ou OI. Para ser de ligação tem que estar na lista e ter predicativo do sujeito. E para ser verbo intransitivo, o que precisa? De nada. Pode estar sozinho ou seguido de adjuntos, o quê? Adverbiais. Então, o verbo intransitivo, ele tem uma vantagem na vida. Ele, na verdade, não precisa de nada. É por isso que muita gente confunde, muita gente acha que o verbo intransitivo tem sentido completo. Não é isso, não. Ele pode ser, inclusive, um intransitivo adverbiado. O que é um intransitivo adverbiado? Ele não tem sentido completo, mas o sentido dele está associado a um adjunto adverbial. Então, ele não tem objeto direto nem objeto indireto. Ele tem um complemento nocional, esse complemento é de lugar, é de tempo. Isso pode acontecer e super confunde na prova, porque você às vezes olha para esse termo e acha que é objeto. E aí você toma na tarraqueta. Então, por isso, em função disso, em respeito ao seu investimento e especialmente à sua posse, porque ela vai acontecer, eu preciso pensar com você mais 5 frases, tá? E não tem jeito, gente, vai por mim que nesta hora vai valer ouro cada coisa que a gente pensar junto aqui, porque depois o conceito eu arredondo facilmente para você. O negócio é você pegar o raciocínio não tem jeito, a análise sintática não é decoreba sintática, né? Aqui, você decora que exceção é com C cedilha, você decora que ansioso é 2 vezes a letra S, que o plural de troféu é troféus, beleza. Só que na análise as coisas vão mudar. Então, em cada situação, nós teremos um formato diferente, é isso que a gente precisa avaliar. Bom, vamos pensar mais um pouco. Então, nós vamos pensando de novo. Vou pôr uma cesta aqui, só para você entender que eu posso associar ideias. Então, nós vamos pensar um pouco mais, porque é necessário. A gente tem lá assim, ó, chegou a uma conclusão no mesmo dia. Primeira coisa, vou procurar o sujeito, meu passo 1. Então, chegou. Ah, o sujeito aqui é ele, tá subentendido, ó. Ele chegou a uma conclusão no mesmo dia. É super importante eu procurar esses pronomes quando for possível, porque eu também percebo se a frase não está o quê? Invertida. Então, a frase pode estar invertida e aí eu vou avaliar essa situação. Então, ele chegou a uma conclusão no mesmo dia. Ah, qual que é a segunda coisa que eu analiso, Flávia? Eu vou buscar adjuntos adverbiais. No mesmo dia é quando? Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Então, isso daqui, quando? Beleza? Ah, o que mais que eu tenho que fazer? Eu preciso avaliar agora os demais termos. Deixa eu colocar aqui. Eu vou olhar se existe algum predicativo na frase. Tem alguma palavra dando qualidade para ele? Conclusão da qualidade para ele? Não. Ah, então não é predicativo. Ah, então isso aqui deve ser complemento o quê? Verbal. Eu tenho que olhar se é OD ou se é OI. Beleza? Há uma conclusão, uma preposição aqui. Esse termo aqui é um objeto indireto, de modo que esse verbo que está aqui seja um verbo transitivo indireto. Chegou a quê? A uma conclusão. Então, este verbo é um verbo transitivo indireto, beleza? Só que o aluno acha que tudo que tem preposição na vida é objeto indireto, e isso já é uma coisa que não é verdade. Então, a gente acrescenta aqui para você que nem todo termo preposicionado vai ser objeto indireto, né? Então, atenção! Nem todo termo preposicionado será objeto direto, porque a gente cisma com isso, e não é verdade. Então, atenção, gente, nem tudo que tem preposição na vida é objeto direto. Então, pode parar com essa inferência doida.
Aí o menino vai e fala assim, chegou ao local da prova. Aí o menino fala assim, quem chega, chega a. Beleza, só que vamos seguir os passos. Sujeito, quem chegou? Ele. Adjuntos adverbiais. Vou pensar lá nas perguntas. Onde, quando? Ah, cadê essas perguntas, Flávio? Então aqui, ó. Onde, quando, por quê, para quê? Pensei nessas perguntas. Ao local da prova é aonde essa pessoa chegou. No mesmo dia é quando ela chegou. Então, beleza. Eu classifico, ó. Adjunto adverbial de tempo. O outro, adjunto adverbial de lugar. Aí, ó, volto lá no meu primeiro pensando que cada um vai te dando uma dica. Verbo seguido apenas de adjunto adverbial só pode ser um verbo que intransitivo. Então, verbo seguido apenas de adjuntos adverbiais só pode ser verbo que intransitivo, mesmo que pareça outra coisa. Então, chegou ao local da prova, esse termo, esse sintagma, é um adjunto adverbial. Esse outro sintagma é um adjunto adverbial. Não existe na minha frase nenhum termo que possa ser considerado complemento, objeto direto ou objeto indireto. Se eu não tenho termo que possa ser considerado complemento, não tem jeito do verbo ser transitivo, ele tem que ser intransitivo. Flávia, mas eu queria que ele fosse verbo de ligação. Ah, não queria não. Porque verbo de ligação, existe uma lista, vamos dizer assim, básica dos verbos que podem funcionar como verbos de ligação e outros são sinônimos daqueles ali. E além disso, para ser verbo de ligação, precisa ter um negócio chamado predicativo do sujeito ainda. Nem vale do objeto, é só do sujeito. Tem certeza, Flávia? Absoluta. Vou te explicar isso tudo também. Então, neste caso, o meu verbo está acompanhado apenas de adjuntos adverbiais. Se ele está acompanhado apenas de adjuntos adverbiais, gente, pode ter certeza, esse verbo só pode ser uma coisa na vida dele. Você só pode ser, meu filho, intransitivo, queiramos ou não. Então, beleza. Quando chegou aqui, ó, eu já vi que o sujeito é ele falava. Aqui, ele falava, tem que testar, tá? Ele falava coisas relevantes a um público de 100 pessoas. Então, eu tenho um monte de sujeito aqui que eu vou chamar de ele. Beleza. Depois eu vou te mostrar aqui vou colocar um exemplo 7, 8, 9, 10, só para te magoar um pouquinho, tá? Só que não dá para colocar o ele, mas daqui a pouco. Então, no caso aqui, ó, ele falava. Beleza, sujeito, ó, já identifiquei em todos. Sujeito, check, já fizemos. Agora vou analisar os adjuntos, o quê? Adverbiais. Muito é o tanto, então é um adjunto adverbial de intensidade. É o tanto que ele falava. Mesmo em momentos de desejável o quê? Silêncio. Isso é quando que ele falava? Ele falava em momentos de desejável silêncio. Isso é um adjunto adverbial de tempo e de sem noção também, né? Porque esse é de desejável silêncio, era para a pessoa ficar calada. Mas, enfim, a gente não consegue controlar a boca alheia. Bom, o que você viu? O verbo está acompanhado apenas de adjuntos, o quê? Adverbiais. Está acompanhado somente de adjuntos adverbiais, ele só pode ser um verbo que intransitivo. Falava coisas relevantes. Tá, no começo do falava, eu começo disso aqui, ó, coisas relevantes. Não é o sujeito, porque o sujeito já está aqui. Não é adjunto, porque não é onde, quando. Não é qualidade do sujeito. Coisas relevantes é a qualidade da pessoa? Não, né? Então, passa para cá, ó, é complemento verbal. Quem fala, fala algo. VTD, objeto direto, porque esse termo está sem preposição. Falava algo, né? Falava a um público de 100 pessoas. Não é o sujeito, até porque sujeito não pode ser o quê? Preposicionado, pelo amor de Deus. Não é adjunto, porque não é quando, onde, por quê, para quê, com quem, né? Não é predicativo, porque não é qualidade, público de 100 pessoas não é qualidade do ele. Caímos no complemento. Quem fala, fala a alguém. Ah, beleza. A alguém. Então, isso aqui é um objeto que indireto.
Se esse termo aqui é um objeto indireto, este verbo é transitivo indireto. Ah, mas eu respondi agora de outra forma, porque eu coloquei assim, falava coisas relevantes, objeto direto, repetir, né? A um público de 100 pessoas, objeto indireto. Ou pode também? Pode. Falava algo a alguém. Não é assim? Algo a alguém, então este verbo é transitivo direto e indireto. Então, ele reúne ali as condições para ser transitivo direto e indireto. O que eu quero te explicar? Eu não olho primeiro para o verbo porque depende dos termos que estão no entorno do verbo. Então, uma das ordens mais seguras para eu fazer a análise sintática, tanto que a primeira coisa que a gente vai estudar é tipos de sujeito, beleza? Então, vamos dizer assim, uma das coisas mais seguras é eu avaliar sujeito, depois eu avaliar adjuntos, predicativo, depois os tipos de complementos que estão envolvidos com o verbo, tá? Então, eu preciso entender essa estrutura para poder ter êxito na análise sintática. Flávia, tem certeza que você quer fazer mais 4? Não, não sou eu que quero. Na verdade, eu estou cansada querendo ir dormir, até estou querendo brigar com meu marido antes de dormir, mas agora eu já até mudei de ideia. Falei que a aula de vocês é calmante, graças a Deus, análise sintática, então me devolve a paz, porque eu ia brigar por conta desse discurso dele, que eu não entendi direito, mas enfim, vou deixar isso para depois. Eu não queria, mas você precisa desses 4 últimos exemplos. Por quê? Porque eles vão ajudar você a não errar questões de prova. Vamos lá. Aqui, pra gente ficar mais legal, eu coloquei um se, né? E fui trabalhando a sua vida. Então, ocorreu uma falha no setor produtivo. Quando eu olhei para essa frase, eu pensei assim, dá para colocar um ele? Ele ocorreu uma falha no setor produtivo? Vocês acham que dá para pôr um ele aí? Ô Flávia, vou colocar um elezinho. Ele ocorreu uma falha no setor produtivo. Eu falei, não cabe esse ele não. Ocorreu uma falha. A frase está invertida. Não cabe esse ele, porque o sujeito está aqui, ó. Uma falha, sujeito. Era para você achar o sujeito, não é para inventar, não, né? Uma falha ocorreu. Onde? No setor produtivo. Adjunto. Meu J saiu horroroso. Adverbial de lugar. Beleza. O onde não vai mudar, ó. Onde? Adjunto, adverbial de lugar. Onde que foi a falha, meu filho? Adjunto, adverbial de lugar. Onde que foi? Adjunto, adverbial de lugar. Não é aqui o meu problema. Olha o que eu quero que você entenda. Comece a análise sintática pelo sujeito. Então, aqui eu localizei sujeito. Ó, eu só tenho sujeito e adjunto adverbial. Logo, se um verbo está acompanhado apenas por adjuntos adverbiais, eu tenho sujeito e adjuntos adverbiais, ele só pode ser verbo intransitivo. Não tem outra opção para ele, só vai poder ser um verbo intransitivo. Havia uma falha no setor produtivo. Aqui é um pouquinho especial, porque você tinha que vir com um conhecimento prévio. 3 coisas disparam seu coração: que, se e haver. Essas 3 coisas, elas precisam disparar o seu coração para você fazer uma análise sintática correta. Porque senão você corre o risco de fazer uma coisa meio, né, por inferência. Então, o haver disparou o seu coração. Aí você foi olhar se ele estava ou não com valor existencial. Havia uma falha no setor, não é de existir uma falha? Então, esse verbo aqui é um verbo impessoal. O que você sabe sobre verbo impessoal? Ele forma oração sem sujeito. Então, aqui a gente já sabe que é um caso de oração sem sujeito. Isso é importante por quê? Porque aí eu sei que esse termo não é o sujeito aqui, ó. Não é sujeito aqui. Com o verbo haver, esse termo não vai ser sujeito. Ah, por que ele não vai ser sujeito, Flávia? Porque o verbo haver forma oração sem sujeito. Tá.
Ele não é adjunto, ele não é sujeito. Comecei a mesma coisa. 1, sujeito. 2, adjunto, o quê? Adverbial. 3, predicativo. Nem tem jeito, porque eu nem tenho sujeito. 4, complementos verbais, do tipo OD ou OI. Ficou feio isso aqui. Tá. Então, isso só pode ser um OD, objeto direto, porque não tem preposição. Havia o quê? Havia algo. Então, isso aqui é um algo. Objeto direto. Tá vendo? Ocorreu uma falha, havia uma falha. As frases vão dar respostas totalmente diferentes em termos de verbo, ó, intransitivo, transitivo direto. Encontrou uma falha no setor produtivo. Ao sujeito aqui, ó, ele encontrou. Cabe o ele. Tá vendo que aqui não cabia, o sujeito estava escrito. Agora já cabe. Ele encontrou. O que ele encontrou no setor? Uma falha. Então, o sujeito tá aqui, ó, check. Sujeito desinencial. Adjunto adverbial, ok. Falha é qualidade dele? Ele é que anda falhando? Não, não é predicativo. Então, é complemento, ó. Quem encontra, encontra algo. Isso é um objeto direto. Quem encontra, encontra algo. Esse verbo aqui é transitivo direto também. Flávia, mas você não acha que é mais fácil eu perguntar assim, ocorre o quê? Ocorre algo. O problema é que você vai falar, encontra algo, ocorre algo. E você vai supor, por exemplo, que o verbo ocorrer é transitivo direto, quando na verdade ele é verbo o quê? Intransitivo. Então, tem que se ter um cuidado, né? O haver tem que saber que ele é impessoal, vai formar oração sem sujeito, enfim. Aqui você precisava de uma coisa também da sua aula de verbo. Havia um si no meio do caminho. No meio do caminho havia um si. Quem espera, espera algo. Só que, quando eu tenho si associado a um verbo transitivo direto, se há PA, como é que é a nossa máxima? Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito como, gente? Paciente. Então, o objeto direto vira sujeito paciente. Uma falha virou sujeito paciente. Aí eu querendo poder. Esperava-se uma falha no setor produtivo. Uma falha no setor produtivo era esperada, né? Então, uma falha no setor produtivo era esperada, tá vendo? Eu tive diferentes tipos de sujeito e diferentes classificações para o mesmo termo. E as frases têm basicamente uma estrutura similar. Então, ocorreu uma falha, o termo era sujeito, e é um sujeito agente, tá? Havia uma falha, era oração sem sujeito, o termo era objeto direto. Encontrou uma falha, o sujeito era desinencial, ele encontrou uma falha, era objeto direto. Esperava-se uma falha no setor, sujeito paciente, uma falha era esperada no setor. Posso até escrever aqui, né, que esse sujeito aqui é um sujeito agente. Uma voz ativa aqui, né, só para legal diferenciar as coisas. Bom, então, eu só quero que você saia da aula de hoje tendo uma noção da sequência que você faz, que é isso aqui, ó. Sujeito, depois vai olhar adjuntos adverbiais, predicativo, complementos, o quê? Verbais. Então, eu só preciso que você saia da aula hoje sabendo isso aqui. E vou resumir para você algumas condições de temperatura e pressão para verbos, tá? Só para a gente ter uma ideia. Apesar de que na próxima aula eu vou sistematizar esses conceitos, então não precisa sofrer. Mas na aula de hoje eu precisava colocar as frases para que você entenda a ordem da análise sintática e a gente ir trabalhando alguns desafios, que é você supor, por exemplo, que todo estar é verbo de ligação, então isso já saiu de sua cabeça. Mas todo permanecer é, né? Não. E ficar? Não. E ser? Não. Não existe isso. O verbo tem que ser analisado dentro do contexto. Ah, eu quero tirar da sua cabeça que não dá para você fazer pergunta. Ah, Flávia, dá para falar assim, quem busca, busca algo e ter certeza da análise sintática? Não, porque não pode começar pelo verbo, você corre mais risco de errar. Ah, eu posso garantir que todo termo preposicionado é objeto indireto? Não. Então, você já sabe...
Todo verbo intransitivo tem sentido completo? Não. Entendeu? Então, você já sabe algumas coisas aí que já vão me ajudar muito. Tirar esses mitos da sua cabeça já vai ajudar pra caramba. Então, aqui nós vamos fazer um esquema que vai trazer o básico. Bom, eu tenho adjuntos adverbiais, que a gente já sabe que são palavras ou expressões que exprimem o quê? Circunstância. Objeto direto, objeto indireto e predicativo. São os termos que eu preciso avaliar. A gente já sabe a ordem que eu vou avaliar esses termos, tá? E aí, eu vou trabalhar o seguinte, adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial, gente, vai com qualquer um. Eu costumo brincar e falar assim, adjunto adverbial é igual salada, vai com todo mundo. Flávia, tem certeza? Eu achei que adjunto adverbial era só de verbo intransitivo, então você não prestou atenção, ó. Olha aqui, só nessa tela, transitivo direto com adjunto adverbial, transitivo direto com adjunto adverbial. Se eu voltar em outras telas, eu tenho verbo intransitivo com adjunto, transitivo indireto com adjunto, verbo de ligação com o quê? Adjunto, ó, verbo de ligação com adjunto adverbial, tá vendo? Então, os próprios exemplos que a gente está trabalhando aqui, por isso que eu gosto de inventar exemplo, porque aí eu consigo colocar tudo que eu preciso no raciocínio, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já sabe o seguinte, adjunto adverbial vai com qualquer verbo. Eu te dei exemplo com 100% dos verbos para nem restar dúvida. O que eu te disse foi o seguinte, se só houver adjunto adverbial, é intransitivo. Mas eu não falei que o adjunto adverbial só vai com intransitivo, não. Olha lá. Adjunto adverbial vai com qualquer um. Igual salada, combina com qualquer prato. Só não é bom, mas, enfim, combina, né? Ai, Flávia, eu amo salada. Eu amo também. Tenho que falar coisas positivas para minha vida, né? Então, adjunto adverbial vai com qualquer um, beleza? Se só houver adjunto adverbial, aí tem que ser intransitivo. Mas ele vai com todo mundo. Beleza? Adjunto adverbial, com quem vai? Possível. Possível não é obrigatório com nenhum, mas vai com todo mundo. Possível. Possível e possível. Ah, que beleza. Bom, o verbo intransitivo, ele não apresenta OD, não apresenta OI. Só que o predicativo é possível. A pessoa fala assim, é possível? Possível. Ah, Flávia, mas olha aqui, eu achava que não era possível, não, porque eu achava que predicativo era só de verbo de ligação. Não, o predicativo é possível com todo mundo. A questão é que com verbo de ligação ele é obrigatório. Vou dar essa cor aqui, tá? Só para você entender. Com verbo de ligação, obrigatório. Com os demais verbos, ele é possível. Só isso. Beleza? Com verbo de ligação, ele é obrigatório. Com os demais verbos, ele pode aparecer. Aqui, ó, vamos supor que eu tivesse assim, ele chegou sozinho. Sozinho não é advérbio. Ela chegou sozinha. Isso aqui é um predicativo do sujeito. E o verbo aqui é intransitivo. Ô Flávia, mas eu ia colocar que era verbo de ligação. Eu sei por que você ia fazer isso. Porque você não respeitou o nosso combinado. Verbo de ligação tem um combinado duplo. Ele tem que estar na lista e ter predicativo do sujeito. Não é uma coisa só. Então, olha aqui, quando eu penso no verbo de ligação, lá na nossa primeira tela de exemplo, olha aqui, o verbo de ligação, ele segue um rito especial, está na lista e ter predicativo do sujeito, ser, estar, permanecer, ficar, aparecer, tornar-se, viver, andar, virar, continuar. Então, ele não é feito, né, em qualquer situação. O verbo chegar não vai ser de ligação, não, beleza? As reticências que eu coloco ali é para indicar um verbo que figurativamente está com valor de continuar, com valor de virar. Ela deu uma linda noiva.
Na verdade, ela estava uma linda noiva. Então, esse dar aí não é de dar, no sentido de oferecer algo. Está figurado e pode ser usado ocasionalmente, metaforicamente, como verbo de ligação. Mas nós vamos falar isso na próxima aula. Em princípio, você tem que saber assim, ó. Por que o chegar aqui não é verbo de ligação? Porque ele não está na lista, né? Ah, Flávia, então beleza. O verbo de ligação, ele precisa estar numa tal lista. Isso. Eu preciso ter lista mais predicativo do sujeito. Eu preciso reunir essas duas características para que um verbo seja de ligação. Beleza? Que lista que é essa, Flávia? Então, beleza. A gente pode repetir aqui, ó. Verbos de ligação. O que pode ser de ligação? Vamos fazer um top 10. São os principais, você não precisa saber mais que isso. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, viver no sentido de estar, andar no sentido de estar e virar no sentido de tornar-se. Reticências, sinônimos. Tem que ser sinônimo disso aqui. Isso aqui já está de bom tamanho para você. Então, esses verbos aqui, eles não são de ligação, eles podem funcionar como verbos de ligação, desde que seguidos de predicativos do sujeito. Podem funcionar como os verbos de ligação, desde que seguidos de predicativos do sujeito. Isso tem que ficar muito feio. Meu quadro vai ficar muito bonito, então tem que caprichar. Então, o nosso top 10 de ligação é esse daqui. Eles podem ser de ligação, não são. Aqui, ó. Não são de ligação. Podem ser. Podem. Ah, mas depende de quê? Depende de um negócio chamado o quê? Predicativo do sujeito. Para ser de ligação, precisa do predicativo do sujeito. Então, o predicativo aqui é obrigatório e ele só pode ser do sujeito. Nessas outras situações, pode ser um predicativo do objeto, não tem problema, que nós vamos aprender também. Bom, o que mais que eu tenho de obrigatório aqui? O objeto direto é obrigatório com verbo transitivo direto. É obrigatório também com verbo transitivo direto e o que? Indireto. Obrigatório aqui. Obrigatório aqui. E o resto é proibido, porque se aparecer, então, proibido, proibido. Vamos escrever proibido? Porque às vezes o menino vê o X e fala assim, mas vai aqui, eu quero pôr. Não, proibido, tá? São termos que não podem ser usados. Então, proibido, objeto direto com verbo intransitivo. Proibido, objeto indireto com verbo intransitivo. VTD, proibido aí. Senão vai virar VTDI, né? VTI, proibido OD, porque senão vira VTDI. Para ser VTDI tem que ter os dois, ó. Verbo de ligação não pode ter OD nem OI. Proibido, proibido. Verbo intransitivo pode aparecer sozinho ou com adjuntos adverbiais e ou predicativo. Tipo assim, ó, ele chegou sozinho. E poderia ter assim, ele chegou ao local. Ao local, quem chega ao fracasso se você continuar fazendo assim. Isso é adjunto adverbial de lugar, verbo intransitivo e ele sujeito, tá vendo? Então, eu tenho que avaliar cada caso. Eu não posso sair tomando ali as referências da frase sem avaliar o contexto, não. Beleza? Então, basicamente, eu tenho que avaliar o contexto da minha frase para definir a transitividade. Transitividade não se decora, transitividade se avalia.
Então, na nossa próxima aula, que aí a gente já vai usar os conceitos escritos, essa aula é uma aula que eu acho que precisa ser construída com vocês. Tem aula que a gente usa slide, vai acrescentando as coisas, mas essa daqui eu acho que é muito ruim fazer dessa forma, porque eu preciso de você pensando na frase junto comigo, e nós vamos fazer outras frases nas demais aulas de análise sintática, porque eu acho que é muito importante mesmo, tá, gente? O que vai acontecer? Essa base de análise sintática, o que é um verbo intransitivo? O que é um verbo transitivo direto? Vou trabalhar nas próximas aulas, pode ficar tranquilo, tá? Eu só preciso que você entenda basicamente como é que a gente vai proceder na análise. Eu vou começar pelo sujeito, depois eu vou olhar os adjuntos, e eu já tenho uma noção que os adjuntos são expressões que exprimem circunstância, mas eu vou te dar o conceito de adjunto adverbial, de predicativo, vou te dar exemplo de predicativo, por exemplo, com verbo transitivo direto, vou te dar todos os exemplos. Essa é só a nossa primeira aula de análise sintática. E o objetivo dela é tirar alguns mitos. Como, por exemplo, verbo ser é sempre verbo de ligação? Não. Desculpem, muitas desculpas. Então, verbo ser é sempre verbo de ligação? Não. Estar é sempre verbo de ligação? Não. Então, trabalho isso. Todo tempo preposicionado é objeto indireto? Não. Todo verbo intransitivo vem sozinho na frase? Posso te dar um exemplo? Maria morreu, Pedro saiu. Poder posso, só não vai cair na prova, né? Mas posso. Então, enfim, Maria morreu e o menino se ferrou. Por quê? Porque isso não vai cair na prova, a frase está muito pequena. Então, como eu faço para deixar uma frase mais difícil na prova? Eu coloco um monte de adjuntos adverbiais. De preferência, todos preposicionados para você confundir com objeto. Inverto o sujeito. Coloca o sujeito depois do verbo. Já mostrei que também o sujeito pode vir depois. Então, isso tudo é que é necessário ali para você ganhar um pouco mais de confiança e a gente trabalhando agora as partes. Então, nas próximas aulas, eu vou trabalhar blocos. Predicação verbal, que é a transitividade, tipos de sujeito, tipos de predicado, termos ligados ao nome, termos ligados ao verbo. Aí a gente vai por blocos, vai dar tudo certo. E eu estou aqui, pode ter certeza de que para passar muita energia positiva para você e principalmente para garantir que você tenha êxito na sua empreitada. Então a gente só não pode desistir, nem eu e nem você. E agora eu vou avaliar se vale a pena ter uma DR com meu marido. Imagino que não, né? Porque eu já estou cansada e vocês já me relaxaram. Essa que é a parte boa de dar aula. Eu estou relaxada agora. 9h20, né? Ficamos um pouco mais do que o previsto. Então já deu para eu me acalmar. E para que brigar, né, gente? Para que brigar? Vamos pensar bem. Então, era isso que tínhamos para hoje.